como o Paulista foi no segundo semestre, Que estranho o, isso, cara. o Palmeiras perdeu a final pro São Paulo, em 92. E existia ali um. O time já tinha César Sampaio, Mazinho, Giancarlo, Zinho, Evaí Pô, e Maurílio. tá. E o Maurílio não agradava muito. Então faltava um cara pelo lado direito ali, que era eu, que eles queriam, né? Como seu pai falou, que eu comecei a me destacar pelo lado direito. E não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram. Contrataram o Antônio Carlos, contrataram o Roberto Carlos. Tinha, mas pro ataque, só tinha uma Uma deficiência. peça É faltando. uma peça Faltava faltando, uma peça ali. E aí, eles contrataram o Edilson, teoricamente não iam mais Já me contratar. supriram essa... Mas o Pedrinho tinha muita relação lá com o seu Calçada e Então, eu lá na e pré-temporada... pelo fato de perder também de São Paulo, acho que a pressão para contratar mais gente ou não? Não, Com o Edilson já teve- meio que... O Edilson era a cereja do bolo, Ah, assim. tá. Era aquele jogador rápido pelo lado do campo que o Palmeiras procurava. E aí eu acabei chegando. Você foi campeão com o Palmeiras em cima do Corinthians em 94. 93 e 94. 93, 94. Paulista Pera aí, vamos e brasileiro. Calma, vamos chegar lá. Aí eu cheguei. Você chega em janeiro. Eu chego Tá. 3 dias antes da estreia do Paulista. Porque terminou o Ah. Paulista, começou outro Paulista. Que doido isso, Em eu não 93 lembrava voltou disso. ao contrário. Tá. Aí eu cheguei uns 3, 4 Não dias. fez Mas, a pré-temporada, mas já tava fazendo no tava Vasco. fazendo Vasco. Aí estreiei contra o Marília em casa. E o Edilson jogou também? Jogou eu e o Edilson. Tá. E aí jogava. Aí O Evair também? Aí o time ficou. Aí tiraram o Jean, aí jogava. Aí recuou um pouco o Zinho, aí jogava Tá. César Sampaio, do meio pra frente, né? Jogava César Sampaio, Mazinho, Zinho. Tá. Eu, Evaí e Edilson. Esse era o time. Encaixou logo de cara? Encaixou logo de cara. Eles já tinham Entrosamento. um entrosamento. É. E aí chegou o Antônio Carlos, chegou o Roberto Carlos, tudo junto. A gente chegou todo meio que junto. Ah, é? A gente estreou todo mundo junto. Tá. Eles já tinham um entrosamento, o treinador continuou, que era o Otacílio Gonçalves, o Chapinha, né, chamado Chapinha. Ele continuou, já tinha um entrosamento. O Carlinhos Neves, que era Cara, eu não lembro do Otacílio. fantástico, Era o Otacílio? era o então? Otacílio. Era o Otacílio. O Luxemburgo chega... Chega na reta final ali do Paulista. Por quê? Porque perdeu alguma coisa? Porque o time começa a oscilar, Tá. começa a ter problema de relacionamento. A gente começou a ter uns E o Otacílio probleminhas não- ali. E o Otacílio, cara, Ele não aguentava. eu tenho sempre muita preocupação, porque é uma das pessoas mais adoráveis com quem eu tive prazer de trabalhar. Mas você fazia uma merda grande, ele te chamava no teu quarto, abria uma cerveja. Quer uma cerveja? Qual o problema? Vamos resolver. Ele não tinha pulso. Sei. Sabe? Assim, ele queria resolver as coisas Na boa. na boa e, cara, com atleta às vezes não funciona, entendeu? Às vezes você precisa ser enérgico, precisa ser mais duro, sabe? Ter uma cobrança. E aí veio o Vanderlei, era pra vir o Nelsinho Rosa. Ah, é? O desejo era o Nelsinho. Aí o Nelsinho teve um problema de saúde, O Nelsinho tava onde? Ele tava sem clube? ele estava sem clube. Tá. E aí ele tinha feito um puta campeonato pelo Vasco um pouco antes. É. E aí estava sem clube. E aí veio o Vanderlei, que tinha sido campeão um ano antes com o Bragantino. Ah, foi nessa época, é verdade. Ele tinha sido campeão um ano antes, ou 2 anos antes com o Bragantino. Aí veio o Vanderlei e E aí o time explodiu. explodiu. E o que você acha que foi a diferente? Foi essa coisa do enérgico, de ser mais... A tática? O que ele mudou quando ele chegou assim? Taticamente ele era fantástico, ou né? Porque ele ainda tá é. trabalhando, mas ele era fantástico. É mesmo, né? cara? Mas a parte psicológica, eu acho que Era o forte dele. foi o forte. Motivação. Com todo o problema que ele tem, que ele é egocêntrico, Pô, difícil. fechou. Ele é difícil. É. Ele é vaidoso. E talvez isso não seja defeito, né? Mas Faz mas parte da faz parte da personalidade. Isso é pro bem e pro mal. Mas Mas pro lado profissional, ele foi foi a fundamental. peça perfeita para aquele grupo. Eu digo que depois
depois do 1-0, do gol do Viola, que ele imitou o porco, né, no primeiro jogo da final, se fosse o Chapinha, tenho dúvida se a gente reverteria. Ele pegou aquilo e transformou em numa motivação e ficaram mordidos. Como que é isso daí? Porque vocês eram favorito, todo mundo tinha certeza que o Palmeiras ia ser campeão, e de repente tem aquele gol do Viola, aquela imitação do porco. Como que foi isso no vestiário pra vocês? Então, no vestiário foi, parecia velório, né? Só que a gente... Foi no Morumbi, né? Foi no Morumbi, os 2 jogos foram no Morumbi. Aí a gente voltou direto pra Atibaia, que era uma coisa assim que incomodava muito alguns atletas, era concentração muito longa, sabe? Sei. Sem descanso? Sem descanso. Eu não era pai de família, até aprendi isso, a diferença entre pai de família e chefe de família, né? Qual a diferença entre chefe de família e pai de família? Chefe de família é só quem é casado, que comanda a família. Pai de família é quem tem filho. Quem tem filho. Então o pessoal que era pai de família reclamava muito dessa coisa de ficar o tempo todo. Só que assim, cara, o Palmeiras ficou quase 17 anos sem conquista do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Era favoritaço, tinha vantagem. Um investimento absurdo. Uma cobrança enorme. Perdeu, né? O Corinthians time de massa, levava a massa toda pro Morumbi, né? Dividia ou até ocupava um espaço maior do que... Nessa época nessa época, claro, faz pouco tempo. Eram as 2 torcidas. O pessoal nem sabe o que é isso. O pessoal nem sabe o que é isso. Eram 2 torcidas, eles ocupavam até uma parte maior. Como se matava todo mundo hoje em dia, né? Se matava. E aquela força, né? Tinha o Neto, tinha o Viola, tinha excelentes jogadores. Era o Ronaldo no gol? Ronaldo no gol, tudo. E aí a gente foi pra... E assim, cara, tem que ser honesto. Ninguém fazia parte da história do Palmeiras. Ninguém sabia que o Palmeiras estava 17 anos. Não carregava esse peso. A gente não carregava esse peso. Só que naquela semana a gente começou a entender... Vocês sentiram o que era. O que era pressão, isso, né? essa pressão. O que os jogadores do Palmeiras viviam. Tô falando por mim. E aí, cara, aquilo assustou todo mundo. E se não fosse o Vanderlei, não fosse um cara de pulso, de personalidade, de motivar a gente... Ia ter batido mais forte isso daí. A gente poderia entrar abatido. E a gente entrou motivado pra cacete e reverteu. Ganhamos de 4-0. E, cara, pra nossa geração, pra quem tem minha idade, assim, ou mais ou um pouquinho menos, né? De 40 a 60, 70 anos, é o título mais importante da história do Palmeiras. Porque meio que muda... 12 de junho de 93 muda o patamar da equipe.